Vou contar hoje para vocês a história dos Mirmidões. Vejam que história deveras interessante. Os Mirmidões eram soldados de Aquiles na guerra de Troia. E até hoje costuma-se dar esse nome de Mirmidões, ou Mirmidão, a todos os seguidores fanáticos e inescrupulosos de qualquer chefe político. Até hoje esse nome ficou. A origem dos Mirmidões não dá a ideia de uma raça belicosa e sanguinária, mas antes de tudo um povo trabalhador e pacífico. O Céfalo, que era rei de Atenas, estava em guerra com Minos, que era rei de Creta. Atenas estava em guerra com Creta. E o Céfalo foi na ilha de Egina pedir ajuda do seu amigo, o rei Éaco. Céfalo foi cordialmente recebido e a sua ajuda que ele precisava foi prontamente atendida por Éaco. Disse Éaco: Céfalo, eu disponho de bastante gente para me proteger e ao mesmo tempo fornecer para você a ajuda que você está precisando. E o Céfalo foi e respondeu: Poxa, muito obrigado, fico alegre com a sua disposição em me ajudar. E me confesso que fiquei maravilhado com tantos jovens que eu vejo em torno de mim, todos aparentemente da mesma idade. Por outro lado, eu vejo que há muitos indivíduos que conheci anteriormente e que não vejo agora, por mais que eu procure eles aqui. O que lhes aconteceu, ô Eco? Eco deu um suspiro e respondeu com uma certa tristeza. Porra, Céfalo, eu tinha vontade de ter te contado isso, mas vou contar agora. Então chegou a hora de eu te contar isso. Sem mais delongas, para que você veja que de um começo doloroso, às vezes surge um resultado benéfico no final. Aqueles que você conheceu antes agora são cinza e pó, porque uma praga enviada pela cruel Juno, a deusa Juno, devastou toda a ilha. A ilha era odiada por Juno porque a ilha tem o nome de uma das favoritas do seu marido, Júpiter. E enquanto a doença parecia derivar de causas naturais, a gente foi tratando ela. Nós tentamos combatê-la da melhor forma possível, com os remédios naturais. Mas a gente não demorou muito a verificar que essa peste era muito poderosa para nossos esforços e a gente acabou se rendendo. No começo, o céu parecia ter baixado sobre a terra e cúmulos nimbus encerravam a atmosfera aquecida. Veja bem o que Éaco está contando a Céfalo. Vai prestando atenção. Durante 4 meses inteiros soprou um vento sul mortal. A desordem afetou os poços e os mananciais. Milhares de serpentes se arrastavam pela terra e despejavam seus venenos nas fontes. Olha que coisa desgraçada que se bateu sobre a ilha dele. A força da moléstia se gastou tanto, né? Mas pegou primeiramente os animais inferiores, como cães, vacas, ovelhas e aves. E o agricultor, né, os nossos agricultores, se espantavam por ver seus bois caindo no meio do seu trabalho, caírem ao solo. A lã caía dos carneiros e os seus corpos definhavam como os corpos de todos os outros animais. O cavalo, que antes era o mais veloz na corrida, já não disputava nada. Ele gemia em sua cocheira e morria com uma morte desgraçada. O javali esquecia sua fúria, o cervo esquecia sua rapidez, e os ursos já não atacavam mais ninguém, nenhum dos rebanhos, que eles gostavam de atacar, né? Os ursos atacavam os rebanhos. Tudo ficou largado, imóvel, como se estivesse doente por uma doença terminal. As carcaças estavam nas estradas, nos campos, empesteando a atmosfera com aquele odor nojento. E eu te digo uma coisa, Céfalo, é quase incrível, quase você não vai acreditar, mas nem os cães, nem as aves, nem mesmo os lobos tocavam nas carcaças, nem eles se aproximavam das carcaças para comer. A decomposição dessas carcaças espalhou uma epidemia. A moléstia atacou os camponeses e depois os habitantes da cidade. Talvez porque os camponeses ficavam na área rural mais afastados do centro da cidade.
suponho eu. Continua Eco dizendo a Céfalo: a princípio, Céfalo, as faces congestionavam-se e a respiração tornava-se difícil. Vocês... Aí, isso se remete a alguma coisa a vocês? Bom, não sei. A língua das pessoas ficava inchada e endurecia, e a boca das pessoas ficava seca e as veias alargadas. As pessoas ficavam ofegantes e com falta de ar. Vai vendo, hein? Os homens não toleravam o calor das roupas e nem dos seus leitos, preferindo deitar no chão. E o chão não os refrescava, mas ao contrário, os homens é que aqueciam o lugar onde ficavam. Os médicos não podiam fazer nada, pois a moléstia atacara eles também, e o contato com os doentes infeccionava os médicos, de sorte que os mais dedicados foram as primeiras vítimas. Isso está remetendo vocês a alguma pandemia? Vai vendo, hein? Estou contando essa história para vocês no começo de 2020. Abril de 2020. Então os homens entregaram-se às suas inclinações, sem cuidar de indagar o que era conveniente, porque nada mais havia de conveniente. Pondo de lado toda a restrição, eles se ajuntaram em torno dos poços e das fontes e beberam até morrer, sem matar a sede. Os homens beberam nas fontes até morrer e mesmo assim não mataram sua sede. Impressionante isso aí, hein? O horror era tamanho que os enfermos tinham seu leito, os enfermos se arrastavam no seu leito e já não tinham força suficiente para se sustentar e morriam no chão mesmo. Os doentes pareciam odiar os seus amigos e fugiam dos seus lares, não sabendo a causa de sua enfermidade. Foi um pandemônio total. Alguns foram vistos arrastando-se pela estrada, enquanto conseguiam se manter de pé, ao passo que outros caíam em terra e lançavam seus olhos moribundos em torno para contemplar o mundo pela última vez, depois de fecharem os olhos para sempre. Céfalo. O Eco continua falando com Céfalo. O Eco disse: Céfalo, que ânimo poderia ter eu durante tudo isso? Ou que poderia fazer se não detestar a vida e desejar estar com os meus súditos mortos? Diz para mim, Céfalo, o que eu poderia fazer numa situação dessa? De todos os lados estendia-se minha gente como maçãs caídas de árvores maduras. Caramba, foi o fim do mundo, um pandemônio realmente. Você está vendo aquele templo ali, Céfalo, no alto? Esse templo é consagrado a Júpiter. Quantos mais não se ergueram ali em preces, maridos por esposas, pais por filhos, e todos tombaram no ato de sua súplica. Todos estavam doentes, não adiantou rezar, não adiantou fazer nada. Quantas vezes, enquanto o sacerdote se preparava para o sacrifício, a vítima caía batida pela moléstia, sem esperar a pancada mortal. Não restou mais ninguém para chorar os mortos. Filhos, maridos, mulheres, velhos, crianças, jovens, todos pereceram sem serem lamentados. Impressionante o que aconteceu, Céfalo. Foi que aí Elco, contando a Céfalo, prosseguiu dizendo o seguinte: eu estava de pé diante do altar e ergui meus olhos para o céu. E eu disse o seguinte, Céfalo: Júpiter, você que é o Deus dos deuses, se você é de fato meu pai e não se envergonha de sua prole, devolve-me o meu povo, ou então me leva-me de uma vez. Ele pediu para o Eco tinha pedido para o Júpiter ou curar o povo dele ou fazer ele morrer também, né? Ele não podia ficar naquela situação, né? Assim que eu acabei de dizer essas palavras, Céfalo, eu ouvi um trovão. E ele disse o seguinte, gritando. Eu disse o seguinte, gritando: aceito o presságio. Possa ele ser indício de benevolência para comigo. Será que é, Céfalo? Eu não sei. Vamos ver. Vamos prosseguir, Céfalo, no que eu estou te contando.
Por acaso havia, perto do lugar em que eu me encontrava, um frondoso carvalho consagrado a Júpiter. Eu observei uma multidão de formigas ocupadas em seu trabalho, carregando diminutos grãos na boca e caminhando uma atrás da outra no tronco da árvore. Eu notei aquele número espantoso de formigas com admiração e exclamei: Dá-me, Pai, cidadãos tão numerosos quanto essas formigas, para encher a cidade vazia, a cidade que agora está vazia porque todos estavam doentes e morreram. A árvore, Céfalo, se agitou produzindo um ruído farfalhante com os seus ramos. Tremi da cabeça aos pés, mas mesmo assim beijei a terra e a árvore. Eu não confessava a mim mesmo que tinha esperança, mas esperava alguma coisa acontecer. Alguma coisa de bom para mim, né? Que eu tinha pedido para Júpiter. Continua Eco dizendo a Céfalo. A noite chegou e o sono tomou posse do meu corpo, cansado das preocupações que eu vinha tendo. Em meus sonhos, eu vi a árvore diante de mim, com todos os seus ramos cobertos de criaturas vivas e moventes. Impressionante o sonho de Eco. Impressionante. Eu tive a impressão de que ela se agitava, atraindo ao solo a multidão daqueles animais laboriosos que pereceram, que pareceram aumentar de tamanho cada vez mais e pouco a pouco ficaram eretos, até deixar de lado as suas pernas supérfluas e a cor negra para finalmente tomar a forma humana. Impressionante o sonho de Eco. Então, Céfalo, eu acordei e meu primeiro impulso foi censurar os deuses, que tinham me privado de uma agradável visão para me trazer de volta à realidade, disse Eco a Céfalo. O Eco estava, na verdade, se lamentando porque tinha saído daquele sonho e voltado para a realidade. Eu estava ainda no templo e me chamou a atenção o ruído de muitas vozes do lado de fora, coisa que ultimamente com a qual não estava acostumado. Eu pensei que ainda estivesse sonhando, mas meu filho, Télamo, exclamou para mim, abrindo as portas do templo. O Télamo disse a Eco: Aproxima-se, meu pai, e vê que as coisas estão ultrapassando mesmo tuas esperanças. Então o que eu fiz, Céfalo? Eu saí e vi uma multidão de homens, tal como tinha visto em meu sonho, e que desfilavam da mesma maneira. Enquanto eu os contemplava admirado e satisfeito, eles se aproximaram e, se ajoelhando, saudaram-me como seu rei. E aí Eco virou o rei desses homens. E o Eco dizendo ainda para Céfalo: rendi meus votos a Jove, para quem não sabe, Jove é o apelido de Júpiter, e tratei de entregar a cidade vaga à raça recém-nascida e de divulgá-la entre os membros dos campos. Eu chamei eles de mirmidões, por terem procedido da formiga. Formiga em grego chama-se mimex. O Eco prossegue dizendo o seguinte: essa raça é uma raça diligente e trabalhadora, ávida por ganhar suas batalhas e perseverante na defesa do que ganha. Você pode recrutar essas forças para trabalhar, para guerrear entre as suas forças também. Eles te seguirão na guerra desde a idade jovem até a idade adulta. E eles têm um coração valente, eles têm aquela raça e encaram tudo na guerra. Eles são corajosos, os mirmidões. Essa história diz por que esses soldados de Aquiles na guerra de Troia têm os nomes, o nome de mirmidões. Por quê? Porque o Eco teve esse sonho e decidiu colocar o nome deles de formiga em grego, mimex. Por isso que eles viraram mirmidões. Espero que você tenha gostado mais dessa historinha. Se você gostou dessa historinha, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Tem que ser honesto aqui na avaliação. Espero que você volte novamente aqui na nossa playlist. Há muitas histórias ainda por vir aqui na nossa playlist. Religião grega, religião romana, religião greco-romana, religião hindu. Tem várias religiões aqui para a gente falar das histórias das religiões. Muito material que a gente tem ainda para contar para vocês.
Obrigado pela sua visita, até a próxima.